Oi, Sérgio. Oi, Sérgio, o senhor me vê? apareceu. Apareceu, Sérgio. Você Então apareceu. tá. Tá a imagem. Pois é. Ô, Sérgio, nós temos que Oi, pedir, não sei o número de desculpas que temos de pedir àqueles que nos honram com a presença hoje aqui, mas vamos manter a conexão dentro de um limite, porque sua imagem não está muito bem, vamos assim, programada e projetada, mas vamos sei, iniciar os nossos trabalhos. A nossa proposta, a proposta sua, seria um debate sobre a constitucionalidade das medidas provisórias 927, 936 e 946, sobre o aspecto de constitucionalidade e projetos de conversão. certo. Antes é indispensável, Sérgio, que nós rendamos as homenagens às queridas confreiras Tereza Narra e Ione Frediani, que nos convidaram e a mim deram a subida honra de poder ajudar na coordenação de lives dentro da Academia Brasileira de Direito de Trabalho. O professor, doutor e acadêmico Sérgio Pinto Martins é de todos nós conhecido. Ele é professor titular da Faculdade de Direito da USP, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, já disse que ele é doutor em Direito, ele é desembargador do TRT da 2ª Região e acadêmico titular da cadeira, acadêmico da Academia da BDT, titular da cadeira 94. Ao me dirigir a ele para abrir espaço para a sua manifestação, eu já solicitaria que ele fizesse uma exposição genérica apresentando a questão de constitucionalidade das medidas provisórias. Nós estamos vivendo uma inflação de medidas provisórias e é necessário que nós assentemos alguns pilares sobre a constitucionalidade de medidas provisórias para esse momento. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Esteja à prazer vontade. estar com o senhor. Prazer estar com o senhor aí. Peço desculpas também desse problema tecnológico aqui, que vamos tentando superar aos poucos. Muito obrigado por poder participar aqui, cumprimento todos, cumprimento as confreiras Ione Frediani e Tereza Narras, que também fizeram o convite. Como o ministro falou, vou passar a fazer uma ideia geral da constitucionalidade. O primeiro aspecto é entender que o Supremo Tribunal já julgou, em outros casos, essas questões de relevância e urgência, e entendeu que esses requisitos vão ser examinados apenas em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente. E o que se observa aqui é que, no fim, isso vai ficar um critério do Poder Executivo, a edição das medidas provisórias e a questão de se utilizar como relevante e urgente. Em segundo lugar, para mim não há dúvida de que as medidas provisórias são relevantes e urgentes. Urgente, porque existe emergência, em razão da propagação da doença e das mortes. E também relevante, porque essa é uma matéria importante, indispensável, fundamental nesse momento. Portanto, acho que a matéria se enquadra nesse dispositivo do artigo 62 da CLT, de constitucionalidade formal das medidas provisórias 927 e 936, principalmente pelo fato de que nós estamos diante de uma situação de saúde e de vida das pessoas. Então, realmente é relevante, é urgente tratar desse assunto nesse momento. Agora, no restante, nós já tivemos o julgamento de duas questões pelo Supremo, a questão de que a redução da jornada e a redução do salário pode ser feito por acordo individual, de acordo com aquilo que prevê a medida provisória 936. Já se fala, por exemplo, de crise, como já dizia o Tarso Genro há muito tempo, ou então agora de se falar de um direito constitucional
da emergência, da crise. Então, em razão disso, parece que o Supremo tem uma nova interpretação diante dessa situação de exceção. Em outro caso, por exemplo, dessa questão de gasto público, o Congresso acha que tem que ser editada uma emenda constitucional para que seja possível estabelecer esses pagamentos durante a vigência dessa situação e não exatamente de se interpretar a própria Constituição. E o segundo aspecto foi em relação ao artigo 19 da medida provisória 936, que o Supremo também entendeu da sua inconstitucionalidade. Portanto, naqueles casos de doença do trabalho ligado ao Covid. Então, são questões de inconstitucionalidade material. O terceiro aspecto que eu quero destacar é em relação à medida provisória 946, que é a medida provisória que trata da transferência do PIS/PASEP para o Fundo de Garantia. Aqui vai ficar evidentemente a critério do governo essa situação de se falar em urgência e relevância, foi editada a medida provisória, mas acho que aqui existe para mim uma... Nesse aspecto, por exemplo, se diz da necessidade da edição de uma lei complementar para alterar o PIS/PASEP. Eu não acho que é um caso de lei complementar, porque o PIS/PASEP não está exatamente... a Constituição não exige que ele seja regulado por lei complementar, apesar de que ele foi editado pela Lei Complementar 7 de 70, o PIS, e a Lei Complementar 8 de 70, o PASEP. Mas o Supremo já entendeu em outros casos de alteração de contribuição que isso pode ser feito por intermédio de lei ordinária. Então, nada impediria que fosse feito por intermédio de medida provisória. Agora, o que eu acho que existe aqui de inconstitucionalidade é em relação ao artigo 239 da Constituição. Porque esse artigo 239 da Constituição, que passou a tratar de PIS/PASEP e para que serve o PIS/PASEP, é expresso no sentido de dizer que o PIS/PASEP serve para o custeio do seguro-desemprego e outras ações da Previdência Social e o abono de um salário mínimo. Para o FGTS, porque a FGTS tem outras funções, entre aspas, garantir o tempo de serviço de empregado, ser utilizado para financiamento de habitações, de saneamento básico, etc. Então são destinações distintas. E o artigo 239 da Constituição não vincula com o FGTS. Então, para mim, nesse ponto, existe inconstitucionalidade da medida provisória 946, quando transfere o fundo do PIS/PASEP para o fundo de garantia, porque são situações completamente diferentes e as suas destinações também da constitucionalidade diz respeito ao fato que a medida provisória 927 ela revogou o artigo, a medida provisória 928 revogou o artigo 18 da medida provisória 927. Aqui existe um entendimento do Supremo no sentido de que, quando a medida provisória ainda pendente de apreciação pelo Congresso Nacional é revogada por outra, fica suspensa a eficácia do que foi objeto. Fez essa exposição ampla, genérica, sobre os princípios de urgência e urgência e relevância, abrangendo as duas medidas provisórias, a 927, a 936 e agora, por último, a 946. E eu gostaria de fazer duas ponderações ou uma manifestação envolvendo uma pergunta. Quando o Supremo, ao apreciar os pedidos liminares na 927 e 936, admitiu a constitucionalidade do acordo individual para a redução de salários e de jornada, e quando ele estabeleceu que o artigo 19 da MP
927, aquela questão da doença ocupacional, eram efetivamente tinha que ser afastada porque tinha configuração de inconstitucionalidade, haveria por parte do Supremo uma nova interpretação constitucional? E eu acresceria, só para ouvir sua manifestação, sempre ponderada, se nós temos como pressupostos constitucionais a tutela e a urgência e a relevância de uma medida provisória, eu lhe perguntaria, se em uma medida provisória, como a 936, que estabeleceu condutas, proteção de emprego e de trabalho, e também, em última instância, a garantia da continuidade, e criando meios para a empresa, a atividade empresarial continuar, se eu inserir alguma matéria que não deva ser considerada nem urgente, nem relevante, seria uma matéria que integraria um normativo ordinário, permanência, e vamos dizer assim, indefinida. Esse dispositivo poderia ser considerado inconstitucional? Não sei, aí o Supremo acho que vai ter que se manifestar sobre isso, porque o Supremo não está fazendo uma interpretação, vamos dizer assim, literal dos artigos 7º, inciso 6º e inciso 13, e sim está fazendo uma nova interpretação em razão da situação da doença, em razão da situação de exceção e da dificuldade que se teria de tentar negociar com o sindicato, que levaria mais tempo. Por isso, se admitiu o acordo individual para essa situação de exceção. Agora, não sei se o Supremo vai manter essa interpretação em outros casos, porque se nós tivermos outra crise que envolva, sei lá, outra doença, ou novamente o coronavírus que começa a reaparecer em determinados lugares, será que a interpretação vai ser sempre para essa situação de exceção? Eu não sei. Como eu tinha dito anteriormente, a Câmara, por exemplo, nessa situação de gasto público, de teto de gasto público, acha melhor estabelecer uma emenda constitucional que autorize o gasto público nessa situação da doença, e não se fazer uma interpretação do que está. Então, sei lá, nós vamos ter duas interpretações, uma para uma situação normal e outra para uma situação de crise, de emergência, da passagem pela doença, que permite, portanto, entender que o acordo pode ser individual, porque ele é mais rápido de ser feito, e da burocracia que teria de se fazer, de contatar o sindicato, do sindicato fazer assembleia para efeito de autorizar aquela negociação em acordo coletivo ou em convenção coletiva. Muito bem, Sérgio. Ô, Sérgio, sobre o aspecto de constitucionalidade, que o foco que você quer dar à nossa reflexão hoje pela manhã, eu coloco à sua apreciação duas circunstâncias. A 927, no artigo 18, ela estabelecia redirecionamento do trabalhador para a qualificação. A 927 é de 22 de março de 2020. No dia 23 de março de 2020, a medida provisória 928 revogou o artigo 18 da medida provisória 927. Aí eu acresço mais uma circunstância. Nós tivemos também uma revogação de uma medida provisória, a 905, que era de novembro de 2019, pela medida provisória 955, que é de abril de 2020. Eu lhe perguntaria, como se situa a questão de revogação de medida provisória por medida provisória? Nós bem sabemos que há uma justificativa, e certamente você vai expor o fundamento disso, porque essa imediata revogação do artigo 18 da 927 pela 928 no dia seguinte. Seriam as duas proposições que eu colocaria para a sua reflexão, Sérgio. Essa é a questão, porque o Supremo tem já uma jurisprudência pacífica em relação a essa hipótese de uma medida provisória revoga ou revoga parcialmente um outro artigo, e ele já entendeu numa decisão do ministro Moreira Alves,
de 98, que depois foi repetida, não é tão recente, mas que entende que quando a medida provisória, ainda que pendente de apreciação pelo Congresso Nacional, é revogada por outra, fica suspensa a eficácia daquela que foi objeto de revogação, até que haja um pronunciamento do Poder Legislativo sobre a medida provisória revogadora. E se ela for convertida em lei, então tornará definitiva a revogação. E se não for, retomará os efeitos a medida provisória revogada pelo período que ainda lhe restava para vigorar. Então, eu acho que esse aspecto acaba causando uma certa insegurança jurídica, porque com a revogação desse artigo 18 da medida provisória 927, pode ser adotado esse entendimento do Supremo que já vinha sendo manifestado em outras situações. Então, acho que isso é perigoso de se chegar a dizer, por exemplo, de que nada da medida provisória 927 possa ser aproveitado, a não ser que o Congresso ratifique isso, e isso ainda não foi feito, porque eu por exemplo, olhei hoje a imprensa nacional e não consta, por exemplo, que houve a aprovação da medida provisória 936, por exemplo, e a medida provisória 927 foi aprovada no Congresso, na Câmara, mas ainda não foi aprovada no Senado. Agora, a questão da medida provisória 955, que revoga a medida provisória 905, também tem aí uma orientação do Supremo no sentido de que medida provisória não revoga a lei anterior, mas ela apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em razão do seu caráter transitório e precário. Então, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, é aí que sim que surge uma lei. E aí ela tem o efeito de revogar a lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada, no total ou em parte, a lei primeira, então, do ordenamento, que estava suspensa, volta a ter eficácia. Então, haveria necessidade, talvez, do Congresso regular essas situações, porque se a gente interpretar isso a partir do parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição, se o Congresso não se manifestar sobre isso, naquele período vai valer uma coisa. E a partir do momento que a medida provisória for convertida e aprovada, vai valer outra coisa. Então fica uma situação bastante estranha. Em determinado período vale uma orientação e no outro vai valer outra. Então a coisa é bastante complicada. Acho que era melhor que o Congresso legislasse sobre isso, o que ele não tem feito, exatamente para esclarecer essas situações. Sérgio, você aborda uma questão muito curiosa. Você destacou que o Congresso não tem feito a edição de decreto legislativo previsto no artigo 62 para regular todos os efeitos da medida provisória no período em que ela estava tendo vigência. Muito bem. Agora, isso geralmente cria uma instabilidade muito grande, uma insegurança jurídica muito acentuada. Nós bem o sabemos. E essa uma das circunstâncias graves que nos fazem refletir o árduo trabalho dos magistrados e dos advogados, porque nós viramos intérpretes. Quantos debates, quantas questões são suscitadas para a decisão do magistrado, quantas pesquisas são feitas a respeito da vigência ou não vigência de dispositivo de medida provisória. É o desafio de hoje de quem milita na área jurídica, não é, Sérgio? Mas você fez uma ponderação que eu acho muito interessante, especificamente sobre a medida provisória 927. Nós bem sabemos que ela, já disse, ela é 22 de março de 2020, ela andou mais lentamente que a 936, que daqui um pouquinho nós vamos voltar a insistir e fazer algumas reflexões sobre ela, mas a 927 ela já foi aprovada pela Câmara e o projeto de conversão, que é uma conversão, alterações na medida provisória 927, está agora submetida à apreciação do Senado Federal. Mas eu gostaria, Sérgio, que você, sobre essa medida provisória 927, no projeto de conversão que foi feito pela Câmara, eu gostaria que você abordasse dois aspectos.
O primeiro, sobre o problema do novo prazo para pagamento de acordos trabalhistas judiciais ou extrajudiciais em razão da crise do coronavírus, que está abordada, está assentada no projeto da MP 927, convertido pela Câmara. E o segundo, a questão da mudança da redação do artigo 9 da medida provisória 927 e o coronavírus ser considerado como doença do trabalho. Esses dois aspectos chamam minha atenção e peço a sua reflexão sobre eles. Pois não. Em relação ao primeiro, que é a questão da Câmara ter acrescentado esse dispositivo de considerar postergados até 31 de dezembro o pagamento de acordos trabalhistas judiciais ou extrajudiciais, eu acho que se isso se faz a partir da data da sua publicação em relação a acordos que forem firmados a partir daí, é uma coisa, porque aí pega a lei em vigor. Agora, em relação às situações já consumadas, principalmente aquelas já homologadas, nós temos aquela regra do parágrafo único do artigo 831 da CLT, que considera isso como decisão irracional, porque a lei que está sendo a conversão da medida provisória está alterando o conteúdo da coisa julgada, e isso não poderia ser feito. Poderia ser feito em relação a acordos que vão ser celebrados a partir da vigência da lei, mas não em relação a acordos que já foram homologados e que já estão submetidos àqueles prazos assim estabelecidos. Eu acho que não é possível fazer alteração sob o ponto de vista de se dizer de teoria da imprevisão, apesar dela existir, mas diante de uma situação de coisa julgada que se estabeleceu e que, portanto, só poderia ser alterada por intermédio de reação rescisória, como é o entendimento do TST na súmula 259. Já em relação ao segundo assunto, porque o Supremo tinha declarado a inconstitucionalidade do artigo 19 da medida provisória 927, ainda que provisoriamente, o que se observa aqui é que agora não tem mais essa redação. E eu acho que nós teremos que distinguir da questão da doença, sob o ponto de vista se existe uma negligência da empresa na prática de algum ato dentro da empresa que diz respeito ao coronavírus. Então, por exemplo, se a empresa não fornece o equipamento de proteção, que poderia ser a máscara, que poderia ser a viseira, que poderia ser o álcool em gel, então eu posso responsabilizar a empresa sob o ponto de vista de negligência, em razão de que ela teria que fornecer isso, porque todos sabem que existe a doença. Agora, se ela fornece, eu não posso simplesmente dizer que ela deu causa a essa situação. Então, não me parece que pode ser dessa forma, porque aí o vírus eu posso pegar em qualquer lugar, na rua, na empresa, dentro de casa, conversando com alguém, etc. Então, me parece melhor essa determinação no sentido de não conter mais a disposição que existia antigamente, e aí vai depender da interpretação de cada caso para se considerar se a empresa praticou algum ato com culpa ou com dolo para dar causa à doença ou não. Do contrário, ela pode ser, em princípio, considerada como submetida ao auxílio-doença a partir do momento que o empregado fica afastado após 16 dias. Essa distinção que você faz aí em relação à doença ocupacional é muito relevante. Eu acho que tudo reside na questão do nexo causal. Se efetivamente há um nexo causal com a atitude da empresa, é uma hipótese. Se não há esse nexo causal, é outra hipótese, outra abordagem do tema. Não é essa? Não é esse o seu posicionamento? É isso mesmo. Agora, sim, estou de acordo com o senhor. Você me deixou curioso. Você falou sobre essa questão dos acordos celebrados antes, eu até diria, até antes de se reconhecer o estado de calamidade pública, vamos dizer assim, e você fez menção ao parágrafo único do artigo 831 da CLT, fez menção à ação rescisória. Eu lhe perguntaria, só, não sei se eu te desviaria do assunto, mas você admite a possibilidade de uma ação revisional em cima de acordos celebrados judicialmente, homologados, acordos são apresentados e homologados perante a Justiça do Trabalho, tal como existe... Eu acho que não, porque
A jurisprudência do TST se orientou nesse sentido de considerar que aquela decisão é de fato irrecorrível e seria a hipótese de ação rescisória. Então, eu teria que desconstituir na ação rescisória alegando algum vício, mas eu não admitiria nesse primeiro momento a ação revisional. Ainda que a gente esteja passando por essa situação da pandemia, de uma situação de imprevisão, eu acho que eu não posso aplicar os artigos do Código Civil que tratam disso, porque aí são outras situações em relação a contratos que estão em curso. E aqui não é exatamente o contrato, e sim a homologação de um acordo que transitou em julgado. Pois é, mas sem querer insistir e sem querer incomodá-lo. Mas você não acha que é diferente a hipótese de eu tentar desconstituir um acordo da hipótese em que eu tento repactuar? Não vou fugir do acordo, mas eu vou estabelecer outras condições para o cumprimento do acordo em decorrência da situação anômala que nós estamos vivendo por força do coronavírus. Você não eu concordo, eu entendi o que... Sim, eu entendi o que o senhor está perguntando, é exatamente diante da situação, por isso que, sei lá, se nós vamos ter que formar também, no âmbito até o Tribunal Superior do Trabalho, de uma jurisprudência da crise, dessa emergência, para essa situação diferenciada e, se possível, admitir essa hipótese da revisional. Eu acho que a melhor situação seria o juiz, ao receber ou mandar a parte contrária falar, para ver se consegue repactuar entre elas. Se elas concordarem, acho perfeitamente possível. Agora, se elas não concordarem, o juiz impor, diante de uma situação anterior, eu acho complicado, pelo menos nesse primeiro momento, a não ser que a nossa jurisprudência evolua nesse sentido, de admitir uma ação revisional para essa hipótese específica, diante dessa dificuldade dos pagamentos em si, porque as empresas não trabalharam e, portanto, elas não têm como pagar aquilo que elas assumiram lá atrás. Talvez seria nesse sentido de se admitir essa jurisprudência dela se formar nesse sentido. Muito bem, Sérgio. Vocês vão passar para fazer uma reflexão tangencial, lógico, sobre a MP 936, no texto que foi aprovado pelo Congresso e encaminhado pelo presidente do Senado à presidência da República para a sanção. E também condicionado aos vetos que Sua Excelência, o presidente da República, entender por bem fazer. Muito bem. Quanto ao texto, há um aspecto que me chamou muita atenção, que é o problema da correção monetária. Correção monetária e juros. Sim. Nós, pelo texto, nós vamos preservar aquilo que está na lei que alterou a CLT, nós sabemos disso, que colocou a TR como fator de correção, de atualização monetária. E quanto aos juros, nós voltamos àquela hipótese de admitir os juros da caderneta de poupança. Bom, especificamente sobre a questão da correção monetária, atualização monetária, nós já tivemos decisões do Supremo a esse respeito. E, recentemente, a questão de 2 semanas atrás, o TST, pelo Pleno, estabeleceu que a correção fosse pelo IPCA-E. Eu lhe pergunto, como é que fica essa questão do ponto de vista, vamos dizer assim, prático? Se o presidente da República sancionar com essa conversão que foi feita pelo Congresso Nacional. Haveria a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade até de forma difusa, desde o primeiro grau? Como que você entenderia essa questão? Eu acho que isso aí é outra situação bastante complicada, porque o Supremo julgou essa questão de interpretação de precatório, de parágrafo do artigo 100 da Constituição, e ele disse que para esse fim não poderia ser a caderneta de poupança. E isso nunca me parece, há várias críticas aí nesse sentido, que ficou absolutamente claro se haveria transferência disso em relação aos créditos trabalhistas decorrentes das ações propostas na Justiça do Trabalho.
tanto que o TST já havia declarado a inconstitucionalidade desse dispositivo, depois o Supremo, mais recentemente, o ministro Gilmar Mendes, por liminar, suspendeu isso. Agora, semana passada, há uns 15 dias, como o senhor disse, o TST de novo entendeu pela inconstitucionalidade e acho que precisa ter uma definição em relação a isso. Eu não tenho dúvida que essa forma de correção monetária não é adequada porque ela não corrige nada. Há vários meses que se corrigir por TR, se verifica que a correção é zero. Então, não reflete efetivamente. Agora, a dificuldade aqui é se impor isso por intermédio de uma decisão judicial. E isso tinha sido incluído na Câmara, na medida provisória 936, que estabelecia essa correção que vai ser a hipótese de conversão da medida provisória 936. Houve uma nova redação no artigo 39 e no seu parágrafo 1º, e que remete ao parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, que apenas fala que a questão é pela TR. Então está reiterando isso, mas me parece que são os mesmos problemas, porque em outros períodos aí, como da medida provisória 905, se falava em correção pela poupança. E isso vai valer naquele período em que ela esteve em vigor. E daí já entra outra situação depois, principalmente pelo fato de que ela não foi apreciada pelo Congresso e não foi convertida em lei. Então, cria esse vácuo jurídico. Essa situação. Eu preferiria que o Supremo desse uma interpretação em relação a isso e estabelecesse também a questão em relação a se determinar a partir de quando isso vale e qual é efetivamente o índice para fim trabalhista, porque do contrário nós ficamos nessa discussão infinita. Eu, por exemplo, acho que é difícil dizer que isso fere direito de propriedade. Eu acho que se nós analisarmos a questão de direito de propriedade pelo âmbito do direito civil, é somente aquela ideia de gozar, dispor, etc. do bem, que não é exatamente a questão de correção monetária. Agora, eu sei que há autores constitucionais de direito econômico. Agora, eu acho que quem tem que efetivamente dizer isso é o Supremo, mas eu acho que não seria sob essa ótica de direito de propriedade. Agora, também não tem nenhum outro artigo que diga que deve ser feita dessa forma. O que eu poderia estabelecer é uma violação genérica na Constituição quando fala em correção monetária, como, por exemplo, em relação a benefício, no artigo 201, e violar a correção monetária no sentido amplo de atualização do valor da moeda. Alô? Alô? Ô, Sérgio? Alô? Alô? Ô, Sérgio, você está Oi? me ouvindo bem? Oi? Agora estou. Então tá bem. Você faz uma menção a fazer essa apreciação sobre a 936, você faz uma referência a que algumas dos artigos da 905 foram ressuscitados agora com esse projeto revisado da 936 encaminhado à presidência da República. E alguns outros dispositivos foram afastados. Isso é um fato, nós bem o sabemos. E um deles é exatamente a questão da atualização monetária. Mas você fez menção a uma circunstância que me despertou muita atenção, que é o problema, tecnicamente, a meu ver, me parece que é direito temporal. Qual é o dispositivo que há de prevalecer? Aquele da 905, até que momento, depois a revogação pela 955 e daí por frente. E exatamente sobre o aspecto de direito intertemporal, que eu gostaria que você refletisse. Quando essa proposta revisada, né, da MP 836, no artigo 12, que foi enviada ao Executivo, altera o artigo 12, aqueles salários referenciais e as receitas brutas diferentes. Se você bem se lembra, Sérgio, nós, no texto original da MP
936, nós tínhamos uma referência de salários até 3 salários mínimos. E sempre considerávamos a renda bruta da empresa, não é isso? Considerando o ano 2019. Em relação ao artigo 12, na nova redação, nós temos patamares diferentes. Nós tivemos, no primeiro patamar, 2 salários mínimos. Não é isso? Então, 2.090. Aí coloca, em relação sempre, 4.800.000, sempre pontuado em receita bruta do empregador, considerado 2019, 4.800.000. Quando se você coloca 2 salários mínimos, ou seja, 2.090, você coloca empresas até, né? Salários inferiores e igual a 2 salários mínimos, e a empresa que tenha receita bruta superior a 4.800.000. Aí, quando você coloca 3 salários mínimos, você coloca salário igual ou inferior a 3 salários mínimos, e aí empresas com salário bruto igual ou inferior a 4.800.000. Depois coloca aquele outro dispositivo que considera os empregados que têm um nível superior e que recebem, tenham como salário até 2 correspondente a 2 vezes o benefício da Previdência. Ou seja, de forma resumida, como se discute hoje, nós tínhamos 3 patamares e agora nós chegamos até a 5 patamares. Mas eu te perguntaria, como ficam, do ponto de vista de direito intertemporal, como ficam os contratos celebrados sob a versão original da MP, evidentemente com a sanção presidencial, né? Vão ser regidos pela MP 936 anterior ou sofrerão alteração, principalmente se nós considerarmos a hipótese de prorrogação do contrato? Não sei se eu me fiz claro, não é isso? Sim. Se você eu acho que entendi. Nesse ponto aqui, existe uma previsão no parágrafo 5º desse artigo 12, que foi incluído aí no Congresso, para o fim de se considerar que, se após essa pactuação feita por meio de acordo individual, houver a celebração de convenção ou acordo coletivo, com cláusulas conflitantes em relação ao acordo individual, são observadas duas situações. A primeira, a aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior ao da negociação coletiva, e a partir da vigência da convenção ou do acordo coletivo, a prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva naquilo que conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual. E quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao trabalhador, elas prevalecerão sobre a negociação coletiva. Aqui eu acho que houve essa felicidade de incluir esses parágrafos 5º e 6º no artigo 12, exatamente para dirimir essas situações que o senhor fez referência, que com certeza aconteceram e vão continuar acontecendo, para que não haja dúvida do que fazer. Porque me parece que é mesmo a melhor solução, de que naquele período em que a lei autorizava o acordo individual, a medida provisória, assim ser estabelecido, e a partir de agora, ou a partir da vigência da convenção coletiva ou da nova lei, se aplicar a convenção coletiva ou a conversão da medida provisória 936. Perfeito. Mas isso, tecnicamente, seria aquela hipótese de conflito entre o acordo coletivo individual e a convenção coletiva ou acordo coletivo. Que aí nós temos, tal como previsto na MP 936, está lá previsto, e aliás foi salientado quanto ao julgamento da liminar pelo Supremo Tribunal Federal, foi dito isso, que há de submeter. O acordo coletivo é sempre encaminhado ao sindicato. E o sindicato, posteriormente, pode negociar e estabelecer uma convenção ou um acordo coletivo, não é isso? O acordo individual. Isso seria hipótese. Sim. Mas eu quero destacar também o aspecto, independentemente da convenção ou acordo coletivo, o que eu quero destacar é os contratos que foram celebrados com a versão original do 836. Vem agora a nova versão do
936, com a sanção presidencial. Então, vem a hipótese. Esse contrato anterior, a 936 vem com novos patamares. Prevalece o que foi estabelecido no contrato original ou vai sofrer alteração, vai ter que se ajustar às novas disposições da 936? Eu acho que é como o senhor estava dizendo aí, é a questão do direito intertemporal. Eu acho que eu tinha que pegar o que estava em vigor naquela época e aplicar o que estava em vigor naquela época, até por uma questão talvez aí de ato jurídico perfeito que se estabeleceu assim. Eu também aplicaria o raciocínio dos parágrafos 11 e 12 da medida do artigo 62 da Constituição, porque o Congresso não está regulando isso, então a matéria tem que ser regida pela redação original que era antes. É isso que acho que vai prevalecer. E, em relação às situações posteriores, ser aplicada a nova regra, como assim ela estabeleceu. Eu acho muito ponderada a sua atitude, porque eu acho que se insere naquele problema do ato jurídico perfeito e problema da segurança jurídica, né, Sérgio? Eu acho isso extremamente relevante. Sérgio, eu me recordo da questão da jornada de bancários, toda a questão que foi posta para a jornada de bancários através da MP. Eu lhe perguntaria como ficaria a questão da jornada do bancário perante a MP 936. Se haveria alteração, se houve alteração, como é que você situaria a questão da jornada dos bancários? Eu acho que é a mesma situação. É isso que nós vamos enfrentar aí também com a reforma em curso. Eu aplicaria também o raciocínio da súmula 51 do TST ou da súmula 191, 2 do TST em relação ao adicional de periculosidade, para dizer o seguinte: em relação a contratos que estão em curso, eu não posso dizer que a jornada passa a ser de 8 horas se ela era de 6 horas. Para mim, existe direito adquirido aí. A situação já se implementou. Eu posso aplicar essa nova regra para quem foi contratado a partir daí. Agora, a dificuldade aí também é a mesma, porque a medida provisória 905 fazia referência a essa redução da jornada do bancário, ela não foi convertida em lei, essa matéria tinha sido incluída pela Câmara na medida 936, ela foi excluída pelo Senado e não vai prevalecer. Então, nós criamos aí, sei lá, um imbróglio jurídico, nós criamos aí uma situação de insegurança jurídica em relação a pessoas que estavam em curso. Como eu disse, eu acho que para tentar justificar uma segurança jurídica, eu manteria a jornada de 6 horas em relação ao contrato em curso. Agora, em relação a contratos que foram firmados a partir da vigência da medida provisória 905, então teria que respeitar a jornada de 8 horas, porque assim foi contratado entre as partes, embora depois ela não passa a ser de 6, isso cria uma confusão total, né? O Sérgio, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Pois é. Então, Sérgio, nós estamos nos aproximando do final e eu gostaria de uma reflexão de você sobre o aspecto do facto príncipe. Você sabe que essa versão final do Congresso encaminhada ao Executivo estabeleceu que não é facto príncipe, não existe, não se aplica o princípio do facto príncipe em relação a essa situação que nós vivemos de contratuação entre empregado e empregador. Todavia, antes da sanção presidencial, eu lhe perguntaria qual o seu posicionamento sobre o facto príncipes, a invocação de facto príncipes por parte de empregadores, como nós temos notícias diversas aí pelo Brasil afora. Você entende que essa situação que nós vivemos é facto príncipe ou não é facto príncipe?
antes da nova versão da 936, que vai se tornar em lei, né? Como é que você aprecia a matéria, Sérgio? Bom, eu acho que isso aí também é muito bom, porque define de vez esse tipo de questão se disser que não é fato do príncipe. Aí põe um ponto final nessa história, e aí a lei é que está dizendo isso, que não se trata de fato do príncipe. Acho que seria melhor. Agora, enquanto ela não é editada, nós realmente temos essa situação de se dizer se é fato do príncipe, se não é fato do príncipe. Cada um tem um ponto de vista sobre esse assunto. Eu, particularmente, eu acho que é fato do príncipe da forma como a CLT regulou. Porque, na verdade, a gente não tem exatamente na CLT realização temporária ou definitiva do trabalho, motivado por um ato de autoridade que, na maioria dos casos, é municipal, estadual ou distrital. E eu faria uma interpretação restritiva de ato, porque ato é agir, é fazer por intermédio da vontade da pessoa, é a vontade em querer praticar alguma coisa, é uma situação de fato praticada por uma pessoa. Então, ela compreende a vontade de praticar o ato. Eu não estou confundindo o ato com a doença. A doença é a causa nesse ponto. Agora, o ato é não permitir que as empresas trabalhem, ou não permitir a abertura das empresas. E quem tem essa vontade de praticar esse ato, para mim, é o poder público, estadual ou municipal. Então, eu enquadraria como ato, não que se diz que o artigo 486 trata de fato do príncipe, mas ele fala em ato, e ele não distingue em relação à espécie de ato, e não importa se é por doença, se é por força maior, se é por caso fortuito, ele fala em ato, não importa qual seja o ato. Então, se a lei não distingue, eu acho que faz apenas para excluir a indenização por tempo de serviço, que a maioria dos trabalhadores não tem, a não ser aqueles que têm período anterior a 5/10 de 88 sem opção do FGTS, e para reduzir aquilo que chamam de multa de 40% do FGTS, a indenização sobre os depósitos do FGTS de 40% para 20%, porque se trata de força maior, que tanto é assim reconhecida pelo parágrafo único do artigo 1º da medida provisória 927. Mas não para excluir todas as verbas rescisórias, e sim somente a indenização pela metade, ou a indenização de 40% pela metade para ser de 20%. É assim que eu vejo. Constar isso aí, fica bem claro e elimina qualquer dúvida nesse sentido. Mas então você, em última instância, admite, no período anterior, o fato do príncipe, fazendo a aplicação, pagamento responsável por pagamento de metade da indenização. Você sabe que há um conflito de entendimentos aí, e outros têm entendimento contrário, estabelecendo que não existe o fato do príncipe. Mas, Sérgio, é fato imperativo o nosso relógio. Nós custamos muito a manter a conexão. Foi uma manhã tumultuada, nós pedimos desculpas a todos que nos honraram com a atenção e nos ouviram aqui, mas, de minha parte, eu me sinto muito gratificado de ter podido ouvir com toda a sua eloquência, a sua capacidade de persuasão, com a sua clareza de entendimento. Eu agradeço a você de forma muito especial a honraria de ter me permitido coordenar esse nosso diálogo. E desejando um bom dia a todos os que nos honram com a presença aqui, nos ouvindo, nos vendo, ainda que parcialmente, eu retorno a palavra a você para fazer sua saudação final. Ministro, eu que agradeço poder participar desse evento. Eu sei que aí peço desculpas em relação aos problemas tecnológicos. A honraria é minha poder participar com o senhor é que é o professor, o senhor que direcionou e muitas vezes o senhor já apresentou a resposta. Então, eu sou mero coadjuvante seu aqui. Muito bem, Alceu.
Bom dia a todos. Foi uma alegria. Bom dia.